Bom, pessoal, parei aqui para tomar uma aguinha. E aí a gente já vai para a parte final, onde a gente tem algumas imagens que eu trouxe para vocês do que seria um instrumento avaliativo para coletar dados. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso por meio da observação. Muitos de vocês já fazem. Então, a gente coleta os dados dos estudantes. A gente já sabe o que os estudantes sabem, o que eles não sabem. Muitas vezes, quando a gente grava, né, a nossa própria aula e depois vai ver depois vai analisar, depois vai olhar as expressões dos estudantes, uma foto, tudo isso são coletores de informações. E tudo isso nos ajuda a organizar o nosso trabalho. Tudo isso é diagnóstico. Certo? Ah, esses estudantes já foram ao zoológico em algum momento, né? Esses estudantes sabem o que é um animal que voa, conhecem as suas características, e aí a gente vai tendo as informações dessa avaliação diagnóstica do que os estudantes sabem, do que eles não sabem, né? Dentro da alfabetização, a gente faz muitos testes com os estudantes, aplica muitas atividades ali no início do ano, para saber como esses estudantes chegaram ali, por exemplo, no primeiro ano, 6 anos, da educação infantil. Eles já têm consciência fonológica? Eles já fazem a relação grafema-fonema? Eles conseguem escrever o próprio nome? Eles conseguem contar até quanto? Eles conseguem sistematizar, registrar esse numeral até quanto? Eles conseguem contar 1 a 1? Eles já fazem organização de som? Então, a gente vai observando, criando instrumentos de sondagem, criando instrumentos que nos ajudem a saber fazer o diagnóstico desse estudante. Bom, agora eu já tenho o diagnóstico desse estudante, eu já escrevi, eu já anotei, eu já sei o que ele sabe sobre o letramento, eu já sei o que ele sabe sobre o alfabeto, eu já sei o que ele sabe sobre a alfabetização matemática. Então, agora chegou a hora de eu planejar para intervir. Então, eu preciso agora trabalhar para que ele aprenda o que ele ainda não sabe. Então, essa atividade que eu planejo, tendo em vista um objetivo, um conteúdo, né, dentro de um conteúdo que esse estudante ainda não sabe, eu estou fazendo isso para que ele aprenda. Olha, ele ainda não aprendeu o nome, ele ainda não aprendeu as relações grafema-fonema, ele ainda não aprendeu a construir uma frase a partir de um texto, a identificar no texto palavras do campo semântico. Então, o que eu vou fazer? Qual atividade eu vou promover para que ele aprenda? Então, perceba que nesse momento, a avaliação ela tem um caráter interventivo, né? Formativo, interventivo. Ela está intervindo nesse processo, né? Ela está fazendo com que esses estudantes pensem, reflitam, tenham algum tipo de bagagem que eles ainda não têm, ou que eles ainda não conseguiram ter, certo? Para ter aquele objetivo de aprendizagem. Então, essa atividade que eu planejo, eu já planejei a partir de uma avaliação anterior, que foi a avaliação da coleta de dados, certo? Depois, eu tenho a atividade que é um processo avaliativo que me serve como aprendizagem, né? No momento que eu retomo essa atividade, que eu vou fazer a intervenção nela, que o estudante está repensando o seu próprio saber a partir dessa atividade, essa atividade avaliativa está servindo como aprendizagem. Ela não é só para pensar, ela não é só para pegar dados, ela não é só para ter uma nota, ela está sendo aprendizagem. Então, o menino entrou naquela atividade de um jeito e está saindo de outro. Então, além de tudo isso, esse tipo de atividade retroalimenta o meu planejamento. O que é retroalimentar? Lembram do ciclo? Né? Eu não saio dele, né? Eu planejo, executo, avalio, planejo, executo, avalio, tendo em vista sempre o que os estudantes sabem e o currículo que eu preciso planejar pensando nele para trabalhar os objetivos de aprendizagem dos estudantes. Quando eu percebo que essa aprendizagem, essa atividade avaliativa, ela está sendo como aprendizagem, eu retroalimento o meu planejamento. Eu viro e falo bem assim, não, peraí. Essa atividade aqui, os meninos aprenderam com ela, então eu vou utilizá-la mais vezes, eu vou mudar esse comando, eu vou fazer de uma forma diferente. Ou seja, uma atividade avaliativa que serviu como aprendizagem, retroalimenta, ou seja, pega o meu planejamento e dá substância para ele, dá sentido para ele, alimenta ele de uma forma mais eficaz e mais objetiva. Bom, aí eu peguei um trecho do Lucchesi, que diz o seguinte, na obra dele, né, Avaliação da Aprendizagem Escolar. Inclusive, a obra tá lá também no tópico, eu coloquei o link. Se vocês puderem ler, gente, é uma obra muito importante para a gente compreender algumas questões relacionadas à avaliação.
Ele diz assim: de fato, a avaliação da aprendizagem deveria servir de suporte para a qualificação daquilo que acontece com o educando diante dos objetivos que se tem, de tal modo que se pudesse verificar como agir para ajudá-la a alcançar o que procura. Deveria ser para isso que a avaliação existe. A avaliação não deveria ser fonte de decisão sobre um castigo, sobre uma punição, mas decisão sobre os caminhos de crescimento. Então, eu utilizo ações, estratégias, atividades, formulários avaliativos para uma finalidade maior. Qual é a finalidade? Acompanhar, intervir, subsidiar o crescimento dos meus estudantes.